Quando se assina um contrato, geralmente contratos de locação ou de aluguel de algum imóvel ou de algum equipamento, em geral, é preciso uma figura intermediária, que é o fiador, aquele que dá garantias que a pessoa, em caso de que a pessoa que está alugando não pague, ele vai pagar as contas devidas, ele vai pagar aquilo que foi combinado. Então, quem aluga o seu imóvel tem essa garantia. Quando nós ouvimos a primeira leitura, nós percebemos que ali não existe intermediário, é Deus mesmo quem celebra a aliança. E qual é a garantia que nós temos que Deus vai cumprir esta aliança? É Deus mesmo que garante o cumprimento desta aliança. Por isso ele fala em primeira pessoa, ele realiza a aliança e ele fala da não destruição, que novamente não acontecerá uma destruição. E por que Deus faz isso? Qual é a necessidade de Deus celebrar esta aliança? Nenhuma. Deus não precisava celebrar a aliança com o povo. Deus não precisava celebrar uma aliança que resgatasse o homem do pecado e da morte. Deus poderia simplesmente ter abandonado a humanidade ao seu destino, à sua sorte depois do pecado. Uma vez que o homem pecou, uma vez que a humanidade entrou no pecado pela desobediência, pela desconfiança do amor de Deus, por não confiar nesta aliança de amor, Deus poderia simplesmente ter abandonado, mas não é isso que acontece. Deus faz uma aliança e Deus dá em garantia Ele mesmo, é Ele que vai cumprir esta aliança. No Salmo 24 que nós cantamos, em resposta à primeira leitura, falava deste caminho, um caminho que parece longo, mas é ao longo deste caminho que Deus vai dando os sinais, as provas do seu amor, da sua misericórdia. É ao longo desse caminho, ainda com um povo de cabeça dura, um povo que não se dobra diante de Deus, um povo que resiste ao amor, que Deus vai suscitando juízes, profetas, que Deus vai enviando pessoas para chamar, para acordar o povo da sua condição. O tempo da quaresma é também um tempo assim, onde Deus vai nos dando uma palavra que vai nos despertando, ou que tem o sentido de nos despertar deste sono, deste torpor, desta realidade, parece que de desconfiança, de indiferença da nossa parte em relação ao amor de Deus. E Deus vai insistindo ao longo de toda a história, convidando, sempre fazendo um convite de amor para este homem, para essa mulher, para esta pessoa humana, para trazer de volta a pessoa humana junto de si. Qual é o sinal que nós temos deste amor, ou desta aliança de amor de Deus conosco? É o batismo. O batismo que nos lavou, conforme dizia a segunda leitura da carta de Pedro. O batismo que nos lavou e nos fez filhos de Deus. Existe por aí uma mentalidade que às vezes parece que se reacende, que reaparece, de que o batismo não faz diferença nenhuma. O batismo é apenas uma inserção dentro da comunidade, dentro da igreja, no edifício social da igreja, que o batismo não altera nada daquilo que nós somos. E isso está muito errado, porque o batismo faz sim uma grande diferença, porque através do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos criou a todos, mas o batismo estabelece na nossa alma, imprime na nossa alma uma marca de chamado à salvação. O batismo não é uma coisa simples, uma coisa qualquer, não é apenas um sacramento que se dá assim sem mais nem menos, não é apenas uma
situação social bonito para tirar fotos. Não, o batismo é um convite a fazer parte do edifício da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Nós somos inseridos nesta realidade, mas somos inseridos nesta realidade para ter uma vida que condiz com esta realidade. Por isso, na palavra do Evangelho, Jesus vai nos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão não é um ponto final na nossa história. Eu já estou convertido, eu já fiz a minha conversão. Não, conversão é um caminho cotidiano de escuta sincera da palavra de Deus, acompanhados pelo Espírito, o Espírito que recebemos no batismo. E este caminho vai nos levando a uma vivência concreta do Evangelho, e isto é um caminho de conversão. E cada dia Deus nos dá oportunidades, ocasiões para vivermos desta forma, ou para vivermos a realidade do nosso batismo. Nós temos uma escolha, sim. Nós podemos escolher viver o nosso batismo ou não, mas também devemos assumir as consequências da resposta negativa à vivência desse batismo, porque às vezes parece que a gente se esquece disso. Parece que Deus tem que abrir a mão e tem que salvar todo mundo, porque afinal de contas Deus é bom, Deus é misericórdia. Sim, Deus é bom, Deus é misericórdia, mas aonde está a minha coerência de vida, a minha correspondência de vida àquilo que é proposta do Evangelho? Nós costumamos nos segurar nos direitos, mas quais são as nossas obrigações? Como batizados, como filhos de Deus, o que é que nós devemos fazer também neste caminho onde Deus continua se dando a conhecer a nós? Esse caminho que nós cantávamos, aonde Deus vai nos convidando à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra nós recebemos na quarta-feira de cinzas, quando colocamos as cinzas na cabeça. Mas para que servem essas cinzas? Como sinal de penitência, como sinal de desejo, de busca de uma vida nova, mas não uma vida nova simplesmente no tempo de quaresma, porque depois que passa a quaresma, parece que jejum, abstinência, exercícios de conversão ficaram para trás. Encerramos os 40 dias da quaresma e tudo se encerra com a celebração da Páscoa. Ao contrário, o tempo de conversão é um tempo de convite a tomar consciência, a retomar a consciência disso. Mas esse caminho não pode parar, nós não podemos estacionar. Agora celebramos a Páscoa e está tudo resolvido. Não é assim. Jesus é conduzido ao deserto. O deserto é uma figura, é uma imagem daquele caminho que o povo de Deus fez. E o povo de Deus conheceu a Deus neste tempo do deserto. Então voltar ao deserto é refazer a proposta de conhecimento de Deus. Mas vejam, Jesus é conduzido pelo Espírito, não é abandonado pelo Espírito no deserto. Assim como nós também não estamos abandonados na vida, as nossas interpretações e as nossas ideias, mas nós somos acompanhados pelo Espírito. Deixemo-nos acompanhar por este Espírito no caminho quaresmal. É aí que nós vamos fazendo o caminho de conversão. É aí que nós vamos tendo consciência do nosso pecado e do convite à mudança de vida. Isso é a conversão, ou isso é o caminho de conversão. Que Deus nos ajude nesse tempo quaresmal a aprofundar o conhecimento de Deus, pela escuta da palavra e pela vivência na mesma palavra, na realidade do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.